Bom, vamos lá. O que a gente vai analisar aqui não é só a história de sucesso de um clube. É o registro de um evento sísmico, um tremor que está reconfigurando para sempre a geografia de poder do futebol brasileiro. Essa imagem aqui, ela diz tudo. É o retrato de uma ruptura. A gente não está falando de uma fase boa ou ruim. A gente está falando de um desequilíbrio estrutural, que, ao que tudo indica, não tem mais volta. O futebol brasileiro, como a gente conhecia, entrou numa nova era. Uma era que estão chamando de darwinismo corporativo, onde a camisa, a tradição, isso não garante mais a sobrevivência de ninguém. O que manda é a gestão. E esse número, 2 bilhões de reais, é o epicentro desse terremoto. É a projeção de faturamento do Flamengo para 2025. Mas olha, isso não é só um recorde, é uma anomalia. É uma força gravitacional tão, mas tão intensa que está criando um novo ecossistema. Um sistema onde todos os outros clubes ou encontram uma nova órbita para girar ou correm um risco seríssimo de simplesmente colapsar. Então, a pergunta é: como o Flamengo se tornou esse sol financeiro? Para entender o tamanho dessa hegemonia, a gente precisa dissecar a origem desse poder todo. Isso aqui não é sorte, não é um ano espetacular. É o resultado de um projeto de longo prazo que agora, finalmente, está atingindo a maturidade. Agora, dá uma olhada na composição dessa receita. Os 2 bilhões, claro, impressionam, mas a verdadeira arma secreta que muda o jogo está nessa fatia maior aí, que representa 70% do total. 1 bilhão e 400 milhões de reais em receita recorrente. Só esse valor, sozinho, já é maior que o orçamento da maioria dos clubes da Série A. É isso aqui, gente, que é o motor da superpotência. E o que isso significa na prática? Significa que o Flamengo gera uma montanha de dinheiro antes mesmo de a bola rolar. Enquanto um monte de rival depende desesperadamente da venda de um jogador para fechar as contas, sabe aquela história de vender o almoço para pagar a janta? Pois é, o Flamengo tem uma base financeira que garante a operação dele em altíssimo nível, ganhando ou perdendo. E essa previsibilidade é a chave de tudo. E isso aqui ilustra perfeitamente a encruzilhada do futebol brasileiro hoje. De um lado, você tem o Flamengo num círculo virtuoso, o lucro gera investimento em capital, o tal do CAPEX, que é grana para construir CT, modernizar estádio, comprar tecnologia, e isso, por sua vez, gera ainda mais receita. Do outro lado, tem os rivais, presos num círculo vicioso. A receita que entra mal dá para pagar os juros das dívidas antigas, o que força eles a fazerem mais dívida para tentar competir. É o juro comendo o futuro do clube, literalmente. Então, o ponto crucial é que a ambição do Flamengo já não é mais doméstica. A hegemonia aqui dentro é vista só como a base de um projeto de expansão global. A meta agora é competir por talento não mais com o Palmeiras, com o Atlético, mas sim com Benfica, Porto e até com os mercados que estão crescendo como a MLS e a Arábia Saudita. O jogo simplesmente mudou de patamar. Agora, vamos sair um pouco do Sol e olhar para os outros corpos celestes desse sistema, os satélites em crise. Aqueles que, por uma negligência histórica, foram pegos de surpresa por essa força gravitacional toda e agora eles estão numa órbita decadente, lutando contra a própria extinção. O caso mais emblemático, talvez o mais triste, é o do Vasco da Gama. A entrada em recuperação judicial, gente, não é um detalhe burocrático, é uma medida desesperada para uma empresa que tem dívidas gigantescas tentar renegociar tudo e evitar a falência completa. Na prática, é o atestado de óbito do antigo modelo de gestão. Só que essa sobrevivência tem um preço altíssimo. O plano de recuperação prevê descontos brutais nas dívidas, o que, no mercado, é visto como um calote legalizado. Embora isso limpe o balanço no papel, na vida real, destrói a credibilidade do clube. Fornecedor, agente, banco, todo mundo passa a exigir pagamento à vista. E isso asfixia completamente a liquidez e a capacidade de operação do dia a dia. E se o Vasco representa o colapso financeiro, o Corinthians simboliza a resistência cultural à mudança. Os números que a gente vê aí são assustadores, mas o dado mais revelador não é um número, é a saída do CEO de mercado, o Fred Luz, em apenas 5 meses. A justificativa, falta de alinhamento político, é a prova de que a política do clube, a amadora, ainda sufoca qualquer tentativa de gestão técnica. Isso impede o clube de estancar a sangria. Mas nem todos os satélites estão caindo. Um novo grupo de competidores está surgindo, se adaptando a essa nova realidade. São as corporações, as SAFs, os clubes com gestão de empresa que estão formando novas órbitas, mais estáveis e principalmente mais competitivas. O Palmeiras, claro, é o principal desafiante. É uma máquina de eficiência com uma receita muito forte. Mas, quando a gente compara, o abismo fica claro. O Palmeiras opera no limite da perfeição,
dependendo de uma produção sem fim de joias na base para fechar a conta. Já o Flamengo tem uma margem de erro que o rival não tem. Se uma contratação de 80 milhões dá errado no Flamengo, é um prejuízo contável. No Palmeiras, um erro desse tamanho pode comprometer a temporada inteira. E entre as SAFs, a gente já vê filosofias bem diferentes. O Bahia, com o City Football Group, representa um modelo de expansão global, uma estratégia de longo prazo focada em valorizar o ativo. Já o Botafogo, da Eagle Football, é mais parecido com um investimento de alto risco. Se injeta muito dinheiro, muitas vezes emprestado, para tentar um retorno rápido, valorizando o time para uma possível venda no futuro. São dois caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo: competir de verdade. E essa revolução não está acontecendo só lá em cima. Clubes menores e mais inteligentes encontraram seus próprios nichos para sobreviver. O Red Bull Bragantino virou uma espécie de incubadora de talentos de elite para a Europa. O Mirassol desenvolveu o que a gente podia chamar de inteligência parasitária. Usa a grana da bilheteria dos jogos contra os grandes para se financiar. E o Maringá FC, por exemplo, atrai investidor com evento de negócio. Eles estão provando que, nessa nova era, inteligência de gestão pode sim superar a tradição. Com tanto modelo de SAF surgindo, fica a pergunta no ar. Esse modelo é uma garantia de sucesso? É uma bala de prata contra a má gestão? A resposta é um sonoro não. E o mercado já está mostrando isso. O caso do Coritiba é o grande alerta. O clube vendeu sua SAF para Tree Corp, um fundo de private equity com a promessa de mais de R$1 bilhão de investimento. O resultado? Performance medíocre e o time estagnado na Série B. Isso prova uma coisa muito importante. Capital, sem um método, sem gente que entende de verdade da indústria do futebol, não garante vitória. Profissionalizar exige muito mais do que só um cheque gordo. E como se toda essa bagunça no mercado não fosse suficiente, tem um elemento final que vai cimentar essa nova ordem. É uma mudança na regra do jogo que vai funcionar como uma guilhotina para os clubes mal administrados. Conheçam o Saneamento e Sustentabilidade Financeira, ou SSF. É o novo xerife na cidade. A partir de 2026, a CBF vai implementar um controle rígido de fair play financeiro. O objetivo é bem claro: acabar com a era do doping financeiro, aquela farra onde os clubes gastavam o que não tinham, acumulavam dívidas impagáveis e distorciam completamente a competição. E as punições, olha, são severas e progressivas. Começa com o controle da dívida. O clube não cumpriu? Vem o transfer ban, a proibição de registrar novos jogadores. O problema continuou? A perda de pontos vira uma realidade. E, no limite, o rebaixamento técnico. Para clubes como Corinthians e Vasco, que já vivem no limite do endividamento, essa guilhotina é, sem exagero, uma ameaça existencial. E assim a gente chega ao veredito. A combinação da ascensão de uma superpotência financeira com o colapso do modelo antigo e a chegada de uma regulação que não perdoa, tudo isso criou uma nova ordem social, uma nova estratificação no futebol brasileiro. E o resultado final é essa nova pirâmide social que a gente está vendo. No topo, completamente isolado, o Flamengo forma sua própria casta imperial. Logo abaixo vem a casta dos profissionais, que junta o Palmeiras e as SAFs com grana que jogam o jogo corporativo. Depois, a casta dos emergentes, clubes organizadinhos que estão ocupando o vácuo deixado pelos gigantes em crise. E lá na base, infelizmente, a casta dos falidos, clubes gigantes, tradicionais, cuja ambição realista para os próximos anos vai ser simplesmente sobreviver. Diante de tudo isso, a pergunta que fica no ar é inevitável. Aquele conceito, até meio romântico, dos 12 grandes, que definiu o futebol brasileiro por décadas, será que ele chegou ao fim? Bom, a matemática e a lógica do mercado apontam que sim, a ruptura é irreversível. Para os gigantes tradicionais que ficaram para trás, o caminho à frente só oferece duas escolhas, e as duas são amargas. Ou abrem mão da soberania política, vendendo o controle do clube para uma SAF, ou encaram a insolvência e o risco real de desaparecer do mapa. Acabou o tempo da negligência. É claro que a gente precisa ressaltar, o futebol sempre vai ter espaço para surpresa, para uma gestão de excelência superar, vez ou outra, o poder do dinheiro. Mas essa análise toda se baseia em projeções e em dados concretos. E a tendência no longo prazo é que a matemática seja implacável.